Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal pregando o Evangelho de Cristo. Hoje vamos a conversar sobre um tema muito frequente na nossa sociedade moderna, que é a ansiedade. E para isso vamos a comentar uma passagem que encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, do versículo 22 até o 31. Mas antes que tudo, para aquele que não me conhece, meu nome é Joan, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e eu peço que inscreva-se no canal para que ele cresça, para que ele chegue a mais pessoas. Ative o sininho para que todos os vídeos que a gente poste cheguem a você primeiramente e compartilhe esta palavra em todos os grupos, em todas as redes sociais, para que você se converta em uma bênção, para que você se converta em um canal de bênção do Senhor. Já os convido a curtir meu canal do Facebook Pregando o Evangelho de Cristo, onde todos os dias eu posto conteúdo, onde posto a verdade que Jesus falou: conhecereis a verdade e serás liberto. Então, vai lá no Facebook, curte, assiste o conteúdo e compartilha também, para que essa palavra encontre terra fértil e dê frutos muito bons. Então, meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 22 em diante. Primeiramente, eu vou ler a passagem e depois vamos estar explicando o conteúdo da mesma. Ok, meus queridos? Vamos lá. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homem de pequena fé. Não deis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Aleluia. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus, meus queridos. Primeiro buscais as coisas do reino e depois as demais serão acrescentadas. Então, meus queridos, Jesus falou nesse sermão, já tem há quase 2000 anos, sobre um assunto que afeta a vida moderna de hoje. Esse assunto é a ansiedade. Jesus fala para não andeis ansiosos, e depois para não vos entregueis às inquietações. Quando Jesus diz para não andar e não se entregar, está ensinando que a ansiedade pode até vir sobre nós, mas não podemos nos deixar ser dominados. Precisamos prosseguir a vida e não deixar que a ansiedade seja maior que os nossos sonhos. Ok, meus amores? Então, qual é a origem da ansiedade? Vamos aprender com essas palavras do Mestre
o que pode gerar ansiedade. Em primeiro lugar, as preocupações com coisas essenciais. Vamos ler de novo o versículo 22. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não deis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Então, Jesus sabia que as pessoas viviam dificuldade no seu tempo, quando a injustiça e a exploração eram muitas. Mas não é muito diferente o que acontece hoje, meus queridos. Hoje a injustiça, a exploração, as necessidades que sofremos hoje em dia geram muita ansiedade, né? Por isso falou ele de coisas comuns como comida e vestes. Quem não está ansioso hoje pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de vestir, né? Usou termos como semeadura, colheita, fiação de tecidos, bens, tesouro e a unidade de medida côvado. Sabiam que um côvado era uma unidade de medida antiga que representa hoje 66 centímetros, né? Então, para falar sobre o trabalho, ele fala essas coisas porque representa trabalho, hein? E o trabalho é um dos motivos que causam hoje em dia ansiedade. Então, vamos a falar quais são os tipos de ansiedade. Em primeiro lugar está a ansiedade positiva. É quando você está ansioso por coisas que se deseja ter ou fazer e isso dá prazer para nós. Então, vamos ver o que está escrito no livro de Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13 até o 15. Olha aí. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã? Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, escutem aqui, meus queridos, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, o Tiago está comparando aqui que muitas pessoas ficam ansiosos pelo que vão fazer, coisas positivas que vão gerar prazer neles. Mas esquecem que quem nos sustenta é Deus e o dono do tempo é Deus. E a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então é melhor colocar Ele em primeiro lugar e reconhecer que se Ele quiser, se é vontade dEle, isso iria acontecer. Então é sabedoria, meus queridos, e a partir de agora, não fique ansioso pelo que você vai fazer de positivo, senão entrega a Deus, que Ele é quem te sustentará e te dará vida para resolver essa situação. Continuamos. A ansiedade também pode ser negativa, que é quando ficamos ansiosos por coisas que temos medo que aconteçam. Muito frequente isso, meus queridos. Vamos ver o que está escrito no livro de Salmos, capítulo 27, versículo 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Olha o salmista. Mesmo a ansiedade positiva, que nos move em direção ao que desejamos, mas que pode se tornar uma frustração posterior se não acontecer como queremos, como também a ansiedade negativa, que nos faz temer o mal antes de acontecer, precisam ser controladas para não nos dominar. Ok, meus queridos? Primeiro conselho, não deixe a ansiedade te dominar. A segunda coisa que gera ansiedade é a preocupação com o tempo. Muito interessante, hein? Vamos a ler de novo o versículo 25 da passagem de Lucas. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ninguém, meus queridos? Ninguém.
Então, a questão do tempo também é uma fonte de ansiedade, pois vivemos cumprindo prazos, não é verdade? A vida corrida do mundo moderno exige horários e datas para tudo, desde a partida de uma viagem, um atendimento marcado e até o pagamento de contas, não é verdade? Esse boletinho que está chegando aí tem que ser pago em dia. Então, por isso muitas ansiedades estão relacionadas com o tempo. Então, nesse sentido, a ansiedade tem duas origens. A ansiedade com o passado, origem passado. Ansiedade por causa de coisas que aconteceram durante a vida e causam más lembranças. Vamos ver o que está escrito no livro de Lamentações, capítulo 3, entre o versículo 19 e 20. Olha aí. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Aqui vemos que o profeta Jeremias, ele se encontrava muito ansioso por coisas que haviam acontecido na sua vida, e isso não deixava ele em paz. Mas olha o que continua ele falando a partir do versículo 21 até o 23. Todavia, lembro-me também do que pôde me dar esperança. Olha que interessante. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Aleluia, é verdade, meus queridos. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Então, meus queridos, só o Senhor com sua grande misericórdia para não nos deixar destruir. Sua fidelidade é muito grande. Então, a ansiedade também pode ter origem no futuro. Por exemplo, preocupação com coisas que ainda vão acontecer. Isso é muito frequente hoje em dia, meus queridos. Quantas vezes não ficamos ansiosos pelo amanhã? Então, olha o que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, meus amores, o tempo não pertence a nós. E não conseguimos mudar a ordem natural, não é verdade? Então, mas podemos cuidar do nosso coração e mente. Se não podemos alcançar algo que está acima de nós, e se não conseguimos mudar o tempo, podemos entregar tudo nas mãos de quem é maior e pode transformar todas as coisas. Quem é esse, meu querido? O Senhor Jesus. Então, não deixe a preocupação com o tempo te dominar. Ok, meus amores? Entrega nas mãos do Senhor. Em terceiro lugar, a terceira coisa que gera ansiedade é a preocupação gerada por sentimentos. Importante, hein? Vamos a ler de novo o que está escrito no versículo 26. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansioso pelas outras? Interessante, hein? Então, meus queridos, as emoções dominam nossas vidas e nem sempre entendemos os seus porquês, não é verdade? Então, por isso o medo, a tristeza, a angústia, a raiva e muitos outros sentimentos podem alimentar mais ainda a ansiedade. Jesus ensina a se render diante do impossível e confiar em Deus que pode fazer o que não podemos, não é verdade? Então, precisamos parar de alimentar sentimentos ruins e fortalecer boas impressões. Dica de hoje, meus queridos. Não alimente sentimentos ruins. Existem fatos e palavras que geram ansiedade. Então, mas nosso coração não pode estar sujeito totalmente às coisas externas. Por isso que precisamos, meus amores, precisamos da couraça da justiça, que é uma parte da armadura de Deus, que protege o peito do soldado. A couraça não é que colocamos aqui no peito. Ela protege o peito do soldado como símbolo
de proteção emocional. Vamos nos vestir com a couraça da justiça para não ser atingido por esses sentimentos ruins. Hein? Então, vimos na passagem que Jesus manda olhar pássaros e flores. Como vemos no versículo 24, ele manda olhar os corvos, que representam liberdade. Eles andam soltos, voando. E manda olhar flores, no versículo 27, que os lírios no campo, que nos lembra da beleza da vida. Então, vamos estar pendentes da liberdade e das coisas belas da vida, meus queridos. Precisamos parar de olhar para as coisas pequenas e ruins e contemplar a beleza de tudo que Deus criou, como os pássaros que, em sua fragilidade, têm leveza para voar. Então, os sentimentos podem passar, mas a bênção do Senhor permanece sobre nós. Não é verdade, meus amores? Glória a Deus. Amém? Não deixe sentimentos ruins te dominarem. É meu terceiro conselho o dia de hoje, meus queridos. Entregue sua ansiedade para o Senhor. Então, falamos de onde vem a ansiedade, que são coisas essenciais da vida, mas que o tempo e os sentimentos também geram essas ansiedades, mas não podemos esquecer de pensar para onde vai a nossa ansiedade. Precisamos entregar toda a ansiedade nas mãos do Senhor em oração. Olha o que está escrito no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, a oração é solução para a ansiedade, meus queridos. Quando desabafamos e entregamos todas as preocupações diante do Senhor. Para terminar, vamos ver o que está escrito em Salmos, capítulo 38, versículo 9. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te oculto. Ele sabe de todas as coisas. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua presença, Pai, para te agradecer por mais um dia de vida, para te agradecer por todas as bênçãos e livramentos que o Senhor já deu para mim e para esse irmão e irmã que nos está assistindo hoje. Pai, hoje eu te entrego toda a ansiedade nas Tuas mãos. Pai, lembrando que nós somos falhos, somos insuficientes, não podemos resolver a nossa vida, não podemos mudar o tempo, por isso hoje decidimos não estar ansiosos e entregar todo nas Tuas mãos, Pai, para que com Tua benevolência, Teu amor e Tua misericórdia, que se renova a cada manhã, nos livres desse mal que nos atinge hoje nesta vida moderna e nos faz sentir tristeza, angústia e desespero. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, Pai. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória ao Senhor. Então, meus queridos, eu fico muito feliz por estar aqui e transmitir esta palavra de salvação para você. Cuidem-se muito. Não fiquem ansiosos por coisas que não podem resolver. Não fiquem ansiosos pelas coisas corriqueiras da vida, porque o Senhor sabe que você precisa e Ele vai te fornecer. Primeiro procura as coisas do alto e as demais coisas serão acrescentadas. A paz do Senhor Jesus para você e para a sua família. Amém. Glória ao Senhor, meus queridos. Glória a Deus. Até o próximo vídeo.